Olá, estamos aqui para mais um podcast da Alê. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Ellen Marques. A Ellen é veterinária, professora universitária da UEMP em Bandeirantes, e nós vamos falar sobre cuidado humano, cuidado ambiental e cuidado veterinário. Bem-vinda, Ellen. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui contigo, Alê. Eu agradeço a oportunidade da gente conversar um pouquinho com os nossos espectadores. Que bom. Se apresente e diz pra gente como que você trabalha com essas pautas aí, cuidado humano, cuidado ambiental e cuidado veterinário. É bastante coisa, né? Sim. Então, eu dou aula há 20 anos na UEMP, em Bandeirantes, e durante esse processo, né, a gente trabalha com pesquisa, com extensão, com ensino, e nesse contexto a gente procurou trabalhar com a pauta da saúde única. Eu faço parte da Comissão de Saúde Única do Estado do Paraná, que está relacionada ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, e a saúde única, ela engloba, né, três principais pilares, que seria, então, o humano, né, o animal e o ambiental. Então, a gente procura trabalhar essas pautas, né, de uma forma integrada, não só na questão da pesquisa, né, na extensão, mas principalmente também em trabalhos sociais que a gente realiza fora da universidade, no dia a dia daí. Ok. Fala um pouquinho mais, conta pra gente, quando a gente fala assim, essa saúde única, e você diz que trabalha tudo isso junto, a gente tende a pensar que, tipo assim, veterinária é veterinária, né? Humano é humano, ambiental, ambiental. Dá, na vida prática, um exemplo prático, como que você vai fazendo a união disso tudo? Então, a saúde única, ela lida com a questão multidisciplinar, né? Então, assim, a gente procura trazer profissionais de diferentes áreas para colaborar, tanto em projetos, né, dentro da universidade, que a gente desenvolve junto com a comunidade, quanto nos projetos sociais que a gente costuma realizar no dia a dia, né? Então, a gente tem profissionais da área da medicina, né, médicos, tem psicólogos, tem da área farmacêutica, e o veterinário está integrado aí nesse processo todo. Então, eu atendi um coach uma vez, um cliente, e ele também era veterinário, e uma das funções dele era ir às casas das pessoas, por exemplo, que recolhiam gatos, cachorros, e ele tinha uma dificuldade enorme em fazer esse trabalho, porque ele dizia assim, nossa, Alessandra, a gente entra nessa casa, mas ele então na função de veterinário. Aí você traz para mim aqui que você trabalha essa questão de saúde única, integrando tudo isso, né? Isso. Dá um exemplo bem prático, aonde é que vocês atuam, quando você fala em projetos, quais são esses projetos que de fato, assim, repercute ali na vida, no dia a dia da comunidade? Então, olha só, atualmente a gente está fazendo um projeto na comunidade Flores do Campo, aqui em Londrina. É uma área do governo federal que não está ainda legalizada, então ali existem mais ou menos ali umas quase 2.000 pessoas, dentre estas mais ou menos umas 400 crianças. Então eu tive a oportunidade de participar de 3 operações do Projeto Rondon, que seria a operação, uma das operações foi na Bahia, outra no Tocantins e outra no Acre. Então, a minha experiência com esses projetos nos trouxe a oportunidade de viabilizar o projeto nessas áreas carentes. Como? De que forma? Esses projetos, eles levam esses profissionais até os locais e a gente faz um levantamento situacional das necessidades daquele local. E para um segundo momento, a gente levar os universitários e todas as propostas de oficinas para a melhoria daquele local.
Então, esse é o tipo de projeto que é o projeto Rondon, né? A gente tem que levantar as necessidades primeiro das pessoas para depois adequar os projetos que tem, inclusive esse projeto de literacia é um projeto do governo federal, né? Para daí adequar a situação em que as pessoas estão vivendo ali. E nesse contexto, nós detectamos que haviam necessidades maiores ainda, né? De cuidado ambiental, cuidado com os animais e cuidado com os humanos que ali se apresentavam. Ok. Então, falando especificamente do cuidado humano e tudo isso, a minha área, né, sendo a da saúde mental, do cuidado emocional, quando a gente trabalha esses projetos assim, quais são as maiores necessidades emocionais e mentais que você identifica ali? Porque você trabalha com esse cuidado humano, não é isso? Exato. Tá. Então, quais são as necessidades que você identifica ali e como que vocês abordam isso? Então, primeira coisa que a gente procura realizar é a escuta, né? Nós percebemos que o maior problema são questões emocionais, né? Então, o ser humano, ele vem já com umas questões emocionais, ainda mais em áreas carentes, né? Bastante difíceis, né? Então, pessoas que sofreram abusos de diferentes maneiras, né? Não só físico, às vezes abuso verbal, necessidades fisiológicas, né, bastante intensas, em situações de passarem fome, às vezes. Então, a gente percebe que essas pessoas, elas estão muito abaladas emocionalmente, sabe? Sim. Então, primeiro a gente tenta identificar esses processos para depois fazer uma abordagem psicológica, enfim. A gente tenta achar estratégias melhores, né, que se encaixam para cada situação que se apresenta. Isso. E aí, na sua atuação ali, o que vocês conseguem levar para essas pessoas nesse cuidado emocional e psicológico? Porque, por exemplo, quando você fala de levar o projeto, né, de literacia e tudo isso, eu vejo uma certa dificuldade de chegar com isso antes de fazer um trabalho emocional e psicológico com essas pessoas, justamente para poderem receber isso, né? Isso. Então, assim, a gente tem parcerias, né, com uma psicóloga, terapeutas. Eu mesmo tenho uma linha terapeuta, né, eu não sou só a parte da veterinária, então... Conta um pouco sobre isso. Quais são as terapias com que você trabalha? Então, isso é uma outra vertente da Ellen. Eu gosto muito dessa questão da medicina integrativa, né? Então, eu fui fazer terapias eu fui aprender, né? Terapias como Reiki, né? Eu sou mestre em Reiki, eu fiz barra de axis, né? Eu fiz alquimia, eu estudei a parte da física quântica, né? Com o professor Hélio Couto. Enfim, eu fiz vários cursos nessa linha, né? E aí, quando a gente chega nesses locais e depara, né, com pessoas que estão bastante abaladas, né, em diferentes circunstâncias, a gente procura oferecer esse trabalho voluntário, né? E as pessoas que se dispõem, a gente realiza uma terapia, assim, contínua, né? Porque eu vejo o trabalho social, ele não é um trabalho pontual. É um trabalho que ele necessita de ter continuidade. Então, a gente precisa realizar visitas, né? Várias visitas aí ao longo do mês, né? Para a gente poder ter uma eficácia aí no nosso trabalho. Você acha que a pessoa consegue ter um resultado bom se não fizer primeiro um processo de conscientização sobre isso, sobre as coisas que ela de forma consciente consegue acessar para desbloquear, destravar? Olha, Ali, o que eu percebo na prática é o quê? A gente pode é importantíssimo a tomada de consciência, né? De entender o estado em que a pessoa se encontra, mas nem sempre o mental ele acompanha o emocional. Então a gente precisa trabalhar as duas vertentes, tanto a questão mental quanto a questão emocional.
Mas, assim, eu vejo que o principal gargalo do processo é o emocional. Perfeito. Então, enquanto a gente não tiver o reequilíbrio das emoções, o reequilíbrio desses vórtices de energia no corpo, o indivíduo, a vida dele não flui, entende? Então, é fundamental a gente fazer esse trabalho de resgate do equilíbrio emocional. Sim. A gente trabalha exatamente com isso, né? Conseguindo, buscando as ferramentas para que a gente tome consciência do nosso próprio estado emocional, psicológico, de fato, porque às vezes a gente está num dia a dia assim e a gente não para pensar qual é realmente o meu estado psicológico, né? As pessoas às vezes vivem em ansiedade recorrente e nem se dá conta, ou às vezes vivem em depressão e nem se dá conta. Por quê? Porque a depressão muitas vezes não é só um estado de estar assim, sem força, sem energia, sem conseguir fazer as coisas. Às vezes fazer muitas coisas, fazer tudo e de uma forma extremamente automática é um tipo de depressão também, ligada à euforia, mas é uma depressão também. São as fugas, né, que muitas vezes, às vezes a gente acha que está fazendo tudo, né, de acordo, mas a gente não percebe que tem situações que a gente acaba procurando, mas que são fugas, né? Então, às vezes eu estou trabalhando demais e às vezes eu não tenho um tempo para mim, para eu me olhar, para eu me analisar, para entender as minhas emoções, entender o meu próprio processo, né? E a gente precisa desse espaço, todo mundo precisa, né? Sim. Quando eu comecei a primeira vez, né, foi fazendo um processo de desenvolvimento meu, de coaching comigo, eu fui coach, né, cliente, e passei por isso, e aí que eu me dei conta de quantas coisas realmente a gente fazia no automático, né, quantas emoções ali vivia, sem saber de fato, sem viver de fato, conscientemente essas emoções. E aí depois que eu fiz o trabalho todo emocional, psicológico, nesse sentido, conheci muitas ferramentas e consegui então eu me entender, me conhecer bem melhor, aí eu complementei com as barras e foi muito libertador mesmo, eu gostei demais disso. Que bom, e me conta um pouco da tua experiência então, Ali, o teu trabalho. Eu vou te contar. Então, eu trabalhei na Folha de Londrina, vim morar em Londrina tem 16 anos, mais ou menos, e aí vim para trabalhar na Folha de Londrina, fui gestora ali na Folha, até que há 4 anos atrás, realmente depois de uma sequência de vários fatos e tudo isso, e acho que as coisas vão acontecendo, Deus vai mostrando um caminho diferente, né? Aí eu acabei saindo da Folha, bom, foi uma sequência, meu pai faleceu, aí eu me divorciei, aí eu saí da Folha e comecei um processo mesmo, uma jornada de desenvolvimento pessoal, emocional mais forte, porque isso sempre esteve presente dentro de mim. Mas aí eu comecei a me formar nisso também, porque eu percebi a mudança que isso fez da minha vida, o quanto eu tinha uma vida boa, mas era assim, bem corrida, sem ter tanta noção. E eu não sabia ouvir de verdade a Deus, né? Eu achava que ouvia, eu conversava muito com Ele, mas eu fazia muito mais as coisas pelo que eu achava que tinha que ser feito do que obedecendo o Senhor. E aí eu entrei nessa jornada, aí me desenvolvi, fiz minhas formações, e aí hoje trabalho com isso, com o desenvolvimento emocional das pessoas, né? Que maravilha. E aí, voltando nesse caso, porque como você é veterinária aqui, né? E eu trabalhei com esse cliente que então cuidava desses acumuladores, né? Ele tinha esse trabalho. E ele contava muito sobre a resistência também dessas pessoas de conseguir parar de acumular. Coloca pra gente um pouco quais são os efeitos nocivos dessas pessoas que acumulam gatos, cachorro ali, que número isso pode chegar e qual é o efeito nocivo disso para a comunidade ali em volta? Então, isso tem um efeito principal no desequilíbrio. A gente percebe que essas pessoas elas têm um desequilíbrio emocional bastante intenso, né? Elas projetam muitas coisas nos animais em termos emocionais, então assim elas começam às vezes a acumular os animais, a
fazer com que a relação dela possa até ser uma substituição, Não, sim. né, de uma falta afetiva dentro da família, enfim. Essa acumulação, a gente gosta muito de dizer, a gente diz, é verdade, que todo excesso revela uma falta. Exatamente. Né? Agora, qual é a consequência no sentido assim das doenças, das transmissões, da insalubridade que vem trabalhar essa questão ambiental, veterinária e humana que você... Sim, porque os animais, assim, muitas vezes essas pessoas, elas não têm, às vezes, condições financeiras de manter a saúde desses animais, a higiene do local, né? Às vezes elas não conseguem vacinar, vermifugar, manter os cuidados necessários, identificar doenças, né, que possam ser de caráter zoonótico, e isso pode afetar o ser humano, não apenas a própria pessoa que cuida, mas as pessoas ao redor. Às vezes os animais ficam ali ao redor na rua, começa a incomodar os vizinhos, o cheiro, o mau cheiro, né, por falta de higiene. Então é um contexto bastante crítico que a gente vem vivendo na nossa sociedade atualmente, e que inclusive é uma pauta bastante trabalhada dentro da Comissão de Saúde Única no Paraná, e a gente procura fazer inclusive trabalhos de conscientização, de informação em relação a todos os veterinários do Paraná, para que possam ter ações efetivas com cada acumulador. Tá. Então, Ellen, você é pré-candidata a deputada estadual, né? Sim. Ok. Fala um pouquinho das suas propostas para sanar esses problemas, então. Dessas na saúde única, né? Exato. Então, assim, em relação aos acumuladores, a gente primeiro tem que fazer um levantamento dessas pessoas, né, nas cidades, e levar a um tratamento psicológico dessas pessoas, porque você ter uma ação radical da retirada desses animais, as pessoas elas podem levar um choque tão grande que pode chegar até a tomarem atitudes drásticas. Então você tem que olhar o ser humano. Essa é a ação da saúde única. Então não adianta eu tentar resolver de uma forma radical, retirando os animais. A gente precisa olhar o contexto como um todo. Então a gente precisa levar os cuidados a essa pessoa que está pedindo de certa forma um socorro, né? E redirecionar esses animais, ajudar essas pessoas a terem recursos de alguma forma, né? Adoção dos animais, a castração. Várias cidades já têm projetos de castramóvel, né? Que é extremamente importante, né? Por causa das questões... Aqui em Londrina tem, né? Aqui em Londrina tem, né? E é fundamental. E ampliar essas ações nesses locais, principalmente de periferia, né, que tem muito animal abandonado em periferia, e, enfim, ter esse olhar do todo para essas pessoas, para que a gente consiga ir resolvendo esses processos, sabe? Hoje é feito o recolhimento desses animais abandonados? Ou só por acumuladores? Em Londrina não tem o CCZ que faz essa ação, né, como tem em Foz do Iguaçu, que inclusive é fantástico o CCZ Centro de Controle de Zoonoses de Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu eles têm um CCZ modelo para o nosso estado. Você não acha que às vezes, enquanto existem esses acumuladores, o poder público se omite um pouco na resolução dos problemas dos animais? Sim, infelizmente a gente, né, percebe que poderia ser feito muito mais, né? E uma das propostas que a gente vem trazendo realmente a gente ter uma ação mais efetiva, né, nesses pontos críticos que a gente tem, né, na área da veterinária e na saúde única como um todo. Então, assim, o CCZ para Londrina, ele já foi tentado por 2 vezes a instalação aqui, e a verba retornou para o estado sem a efetivação da construção do CCZ. Então, assim, esse tipo de ação é muito triste da gente, né, observar de que o poder público perde a oportunidade de ajudar a sociedade como um todo, né? Então, a gente precisa desses tipos de ação e que seja realmente efetivada e que seja instalada esses tipos de instituições que fazem um trabalho fantástico.
Ok. Ellen, nós vamos começar a fechar. Me diga uma coisa, você quer deixar uma mensagem para quem nos escuta? Com certeza, eu gostaria de agradecer, né? É um desafio, essa oportunidade que a gente está se colocando como deputada estadual, né? E assim, eu gostaria muito de dizer ao público que a gente está se lançando pela necessidade de uma política diferente, uma política eficaz, que realmente se importe com a população. Existem muitas necessidades que tem sim condição da gente realizar para as pessoas, né? Ações simples e que muitas vezes o poder público ele não está tendo um olhar mais preciso em relação a essas questões, e a minha proposta é de realmente vir trazer uma política diferente, né? Uma política que vá unir as pessoas, porque a gente tem visto uma polaridade na sociedade muito grande, isso é muito prejudicial. Então, nós estamos aqui, primeiro lugar, pela liberdade em todos os sentidos, liberdade de religião, de escolha, liberdade de expressão, por uma educação, né, sem ideologias, né, por uma saúde única, que tem um olhar como um todo na sociedade, né, incluindo aí o ser humano, o animal e a área ambiental, né, uma segurança jurídica que a gente tem visto que não está acontecendo no nosso país, né, e uma segurança pública que em 20 anos, né, que eu trabalho, a gente tem visto a criminalidade explodir no nosso país, e eu venho por um Paraná para todos, né? Avante, pessoal. Ok. Ellen, então é isso, como vocês ouviram, nós estávamos aqui com a Ellen conversando, e dentro de tudo isso que ela trouxe, né, é fundamental deixar registrado que tudo começa pela saúde emocional. Não foi? Nós fizemos Exatamente. todo um bate-papo, falamos aí do cuidado humano, ambiental, veterinário, a educação, a saúde, e todas as propostas vêm, mas só vai ter uma solução efetiva quando isso partir do cuidado emocional em primeiro lugar. Então, gente, por favor, fica a dica de cuidarem do seu emocional. Alessandra, como é que eu faço isso? O que é cuidar do meu emocional? Bom, em primeiro lugar, cuidar do seu emocional é você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então é como a ti mesmo, é amar a si mesmo, é tirar do seu dia algo que você goste realmente de fazer por prazer. Até isso me faz sempre lembrar do meu pai, porque meu pai sempre dizia, primeiro você faz o que precisa ser feito para depois fazer o que gosta. E com certeza, mas então a gente tem que fazer rapidinho o que precisa ser feito para poder sobrar tempo e fazer o que se gosta. Então é o cuidar realmente de si, olhar para si. E uma dica muito legal é isso, ao acordar todo dia de manhã, a gente escova os dentes, né, Ellen? Isso aí faz parte da saúde. Então, vai escovar os dentes, já olha no espelho, bem no fundo dos seus olhos, e diga, eu te amo, você é linda ou lindo, maravilhosa, maravilhoso. Comece se amando, porque daí sim a gente pode amar aos outros, né? Como a si mesmo. Então, primeiro Deus, depois a si próprio, eu, e aí os outros. E aí sim vai funcionar, e aí sim tua relação vai ficar extraordinária com todas as pessoas e você começa a cuidar da tua saúde mental. Quando a gente diz assim, eu preciso primeiro cuidar do meu filho, primeiro da minha mãe, primeiro do meu esposo, eu preciso cuidar de algo, e você coloca qualquer coisa ou qualquer um, exceto Deus, na sua frente, acima de você, você não vai dar conta. Porque a gente só consegue dar com aquilo que a gente excede, só o que transborda. Então a minha mensagem para vocês é, se coloquem em primeiro lugar. Ellen, muito obrigada por estar aqui hoje, tá? Em breve aí vamos estar te vendo bastante, te desejo muito sucesso nessa jornada, né? Obrigada. E a tua pauta é muito linda, a saúde única, englobando esse cuidado humano, ambiental e veterinário é extremamente importante mesmo. Sucesso! Muito obrigada, Lê.
Até uma próxima.